Começaremos por Angola. Ela vai se desenvolver, como a gente já sabe, a partir da segunda metade do século XIX. A produção de Angola ela é variada. Tem poesia, tem romance e também relatos de viagens e textos jornalísticos. A influência maior que eles vão receber são do nacionalismo de 22, porque todos eles tinham esse cuidado. Poxa, o Brasil percebeu que ele precisava abrasileirar a literatura que era feita aqui. Então, nós escrevíamos muito imitando modelos europeus. Então, essa história era basicamente uma literatura feita no Brasil. Mas poderia ser feita em qualquer lugar, porque ela não tinha a cara do Brasil. Nem a língua era do nosso jeito de falar, nem os temas, nem as situações, nem as personagens. Todas tinham características que não eram nacionais. E a geração de 22 desenvolveu esse nacionalismo com a cara do Brasil. Usar a literatura para falar da gente, da nossa gente, do nosso jeito, do nosso folclore, da nossa história. E era isso que esses países de língua portuguesa na África também almejavam fazer: desenvolver a característica que era deles, o nacionalismo regional, é meu, quais são os meus caracteres, como é que eu posso fazer com que a literatura que seja produzida aqui tenha a cara de Angola. Então, eles se inspiraram nesse nacionalismo de 22 e principalmente em Jorge Amado. Por que eles gostavam tanto de Jorge Amado no romance regional? Porque é o autor que mais tem personagens negros. Quase toda a obra de Jorge Amado tem muito negro, muita negritude dentro desse texto, muita religião de matriz africana, muito costume africano. Então, daí a identificação deles com Jorge Amado, que vai ser um dos escritores mais populares em Angola. Vão se inspirar nele para escrever suas próprias narrativas. A literatura angolana também vai ser uma forma de resistência política e cultural à opressão portuguesa, né? Porque a partir do momento que você passa a escrever do seu jeito, sobre a sua realidade, você está resistindo à opressão portuguesa, tanto política quanto cultural, né? Não aceita a língua portuguesa do jeito que o português fala. Nós vamos pegar a língua portuguesa assim como a geração de 22 fez aqui no Brasil, eles também fizeram lá. Usar a língua portuguesa recheada de expressões africanas, né, o jeito africano de falar a língua portuguesa. E também mostrando a cultura deles, costumes, através da literatura. Então, é uma forma de resistência. Nessas obras também fica muito expresso o desejo de libertação, tanto política de Portugal quanto estética, né? Poder utilizar a literatura com as características típicas de Angola, que era a vontade deles de fazer como o Brasil tinha abrasileirado a sua literatura também. As produções de Angola, principalmente, eram divulgadas através da revista Mensagem, tá? Ela teve uma duração breve, por quê? Porque ela foi censurada, mas cumpriu o seu papel de divulgar os primeiros escritores angolanos. Um movimento que ficou muito conhecido e foi muito importante para o desenvolvimento da literatura em Angola foi o movimento Vamos Descobrir Angola, que discutia justamente a identidade nacional. Todos os países africanos vão buscar isso. Qual é a nossa identidade? Qual é a nossa cara? O que define o que é ser angolano? Como é que eu posso mostrar isso na literatura? O que define o que é ser moçambicano? Isso vai acontecer em todos os países. A busca dessa identidade, se reconhecer nesses textos. Valorizava também a redescoberta do país por meio do quê? Desse resgate. Então vamos nos voltar para o que é nosso, para o que é angolano. Então vamos buscar nossas lendas, nossos provérbios, nossas adivinhas, exatamente como fez a geração de 22, que vai se voltar para sua história, seus costumes, suas lendas, seu folclore, tudo que fosse puramente brasileiro merecia estar nesse texto literário. Aqui vai ser a mesma coisa, só que em relação a Angola. Com a Revolução dos Cravos de 1975, vão acontecer essas guerras nas colônias africanas, nós já sabemos, e a partir daí essa literatura vai se tornar mais independente de Portugal. Vai ter essa literatura que a gente chama de literatura engajada, a serviço social, denúncia dos problemas, tentativa de conscientização desse povo, análise social e política dos problemas que esse povo enfrenta através do texto literário. Quais são os autores principais? O Antônio Jacinto e o Viriato da Cruz são os principais autores
da literatura de Angola. O Antônio Jacinto, já falecido em 91, e o Viriato da Cruz, também já falecido em 73. Esses são exemplos de autores que foram para o fronte, que foram expulsos do país, porque foram para a guerra, pegaram em armas mesmo, para tentar libertar o país da, do colonizador. O Viriato da Cruz, inclusive, vai falecer na China, tá? Porque ele buscava a independência e foi resgatado aí pelo Partido Comunista, que pensou que ele poderia ajudar a instalar um comunismo no país, né? Mas depois percebeu-se que ele não queria isso e sofreu muitas opressões na China até seu falecimento, inclusive passando necessidades, fome, sem conseguir sair do país. Foi uma vida complicada, mas deixou muita coisa escrita, inclusive durante esses períodos de guerra. Ambos faziam parte de movimentos políticos e culturais e tiveram suas divergências, inclusive Antônio Jacinto teve um rompimento com o Viriato da Cruz e nessa separação, inclusive que o Viriato vai para fora do país. Então, o Antônio Jacinto nasceu em 24 e morreu em 91. Ele quebra na sua produção literária as regras tradicionais do poema, como aconteceu com a geração de 22, tá? Essa liberdade total na escrita, na temática e também na estética. Então, vamos dar total liberdade para escrever sobre o que quiser, da forma que quiser, né? O tema que quiser, com a escrita que quiser, neologismos, inserção de termos tipicamente africanos dentro do texto em português, essa mistura de idiomas que também foi feita aqui pela geração de 22. Reflexão sobre as injustiças sociais do seu país, isso nós já sabemos que eles fizeram, participaram ativamente dessa tentativa de libertação. A africanização da língua colonizadora, fazendo aquele processo de deglutição que os modernistas também propuseram através da antropofagia, né? Introduzir frases como, por exemplo, no idioma quibundo, que são dialetos lá da África, de Angola, que vão ser misturados ao idioma português. Então, ele africaniza essa língua portuguesa, como a gente abrasileirou a língua portuguesa. Quais são os temas sobre os que ele mais falava? Ele tinha uma grande preocupação metapoética, utilizar o poema para falar sobre a composição literária em si. A autocrítica da sua produção artística, ele mesmo fazia crítica, ele falava bastante sobre o amor, sobre a sensualidade em seus poemas, sobre o exílio que ele também sofreu e reflexões sobre a morte. Vamos ver um texto do Antônio Jacinto. Carta de um contratado. Contratado, no caso, um escravo, tá? Eu queria escrever-te uma carta, amor, uma carta que dissesse deste anseio de te ver, deste receio de te perder, deste mais que bem querer que sinto, deste mal indefinido que me persegue, desta saudade a que vivo todo entregue. Eu queria escrever uma carta, amor, que recordasse nossos dias na capopa, que a não lesse sem suspirar, que a escondesses de papai bombo, que a sonegasses a mamãe quiesa, que a relesse sem a frieza. Eu queria escrever-te uma carta, mas meu amor, eu não sei compreender. Por que é, por que é, meu bem, que tu não sabes ler? E eu, oh desespero, não sei escrever também. Então, é um poema, vocês observam a liberdade na construção. Nós temos aí o segundo verso com 2 sílabas apenas, né? A palavra amor. E tem versos super longos, como o último verso aí da primeira estrofe, né? Desta saudade aqui vivo tudo entregue. Não há, na verdade, versos com a mesma métrica, não há preocupação com separação em estrofes padronizadas, nem com rimas, né? Então, é uma métrica e uma produção literária poética moderna, características modernas. E ainda assim nós temos também problemas sociais retratados nesse texto, certo? Aquela literatura engajada. Ó. O analfabetismo é um exemplo, tanto o eu lírico quanto o destinatário desse texto, né, que era para quem ele gostaria de escrever, enfim, não sabem ler.
Nós observamos aí a simplicidade vocabular sendo representada, são palavras do dia a dia, algo recheado com algumas expressões típicas de Angola, nossos dias na Capopa, né? Os nomes próprios africanos, como Chiesa, Bombo. Os versos livres, que eu já comentei com vocês, a repetição anafórica, né? Esse recurso que muitos autores modernamente vão utilizar, o início da frase escrito da mesma forma, de ti, desta, que, nessa repetição anafórica é uma característica da poesia moderna. E também o emprego de expressões africanas, né, como a gente já viu, capopo, quiesa, tratar por papai e mamãe, os mais velhos, são costumes tipicamente africanos. Mais um poema do Antônio Jacinto chamado Poema da Alienação. O meu poema vem do Museque. Ao sábado traz a roupa, à segunda leva a roupa. Ao sábado entrega a roupa e entrega-se. À segunda entrega-se e leva a roupa. Perceberam, né, os sentidos do verbo entregar? Entrega a roupa e entrega-se. Entrega-se a quem? Ao patrão? Na segunda, entrega-se novamente e leva a roupa. O meu poema sou eu, branco, montado em mim, preto, a cavalgar pela vida. Percebe aí uma certa revolta da opressão, da exploração? Não é este ainda o meu poema, o poema da minha alma e do meu sangue, não. Eu ainda não sei nem posso escrever o meu poema, o grande poema que sinto já circular em mim. Então, observe aí a representação do proletariado que está preso a um sistema que o aliena nessa pessoa, essa lavadeira que vai levar e buscar roupa. Ele está dizendo que o poema é mais ou menos como isso. Aquela lavadeira que traz a roupa, leva a roupa e vai sendo, como passa a vida trabalhando, vai sendo explorado, preso nesse sistema porque precisa dele para sobreviver. O contratado, nesse caso aí, é um novo escravo que é explorado, humilhado e levado aí às condições mais indignas, como nós estamos vendo. Demonstra que o que tem a posse aí, no caso, é o branco. O meu poema sou eu, branco, montado em mim, preto, cavalgar pela vida. O explorado, no caso, é o preto. Nesse poema, nós temos mais um exemplo de metapoética, né? Porque é um poema falando sobre como seria o poema dele, certo? Versos livres, nós já vimos que um verso é formado só pela palavra não e outros por versos bem mais longos. Observe também a falta de pontuação nesse poema, que faz com que o leitor mentalmente pontue o texto, dando o ritmo dele. Isso era uma proposta da poesia modernista, tá? Inclusive, pode ser lido de mais de uma maneira, especialmente a última estrofe. Olha o exemplo agora de um texto de Viriato da Cruz. Cuiaqui é maquezu, expressões africanas, angolanas, né? O pregão da avó Chiminha é mesmo como os seus panos, já não tem a cor berrante que tinha nos outros anos. A avó Chima está velhinha, mas de manhã, manhãzinha, pede licença ao reumático e num passo nada prático rasga estradinhas na areia. Nem criados, nem pedreiros, nem alegres lavadeiras dessa nova geração, das venidas de Alcatrão, ouvem o fraco pregão da velhinha quitandeira. Cuiaqui é, Maquezu, Maquezu. Então, véia, hoje nada? Nada, mano Felisberto. Hoje os tempos tá mudado. Não sabe? Todo esse povo pegou num costume novo que diz que é civilização. Come só pão com chouriço ou toma café com pão. E diz ainda por cima, bundu que nem muxima, que o nosso bom maquezu é para velhos como tu. Eles não sabem o que diz. Pro que é que vivi feliz e tem 100 anos eu e tu? É porque nossas raízes têm força do maquezu. Então nós temos aí um texto, um poema narrativo, né? Conta uma história, situações cotidianas, como gostava, por exemplo, Oswald de Andrade, do povo no dia a dia. Maquezu, para quem não sabe, é uma bebida à base de castanhas, de amêndoas. E era comum
né, típica da região, e ele disse que nesse momento está havendo um abandono desses costumes. As pessoas estão deixando de se alimentar dos alimentos tradicionais para comer pão com linguiça, tomar café com pão, que não eram costumes dessa região, ninguém mais quer saber. E ela vendia, esse era o pregão dela, anunciar para todo mundo que estava vendendo esse maquezu, essa bebida. E as pessoas não estavam mais ouvindo. Ela já está cansada, ela já está velhinha. Essa tradição porque vai ser abandonada porque ninguém mais está interessado. Embora eles digam que esse fosse o segredo deles viverem quase 100 anos, certo? Então a gente observa aí o registro da oralidade, a maneira como as pessoas falavam, os costumes locais, a resistência, a tentativa de mostrar a importância de se manter os costumes, todo esse lado politizado na literatura está presente nesse poema do Viriato da Cruz. Então, quais são as características expressas aí? Expressões de dialetos africanos, a defesa desse vocabulário nativo através de palavras do quimbundo são expressões que a gente mesmo lê e precisaria de dicionário por não conhecermos esse dialeto. Tema do cotidiano popular, a comercialização desse maquezu, que é uma castanha típica do local. O resgate de cultura e costumes nativos sendo representados aí, esse conflito entre as raízes culturais e os novos hábitos da África. Se alimentavam de uma forma e agora estão se alimentando de outra. É um poema narrativo, conta uma história. A linguagem é muito próxima da fala, inclusive tem trechos de conversa, né, de diálogo, a oralidade expressa nesse texto. Então, esses são os dois principais autores da literatura de Angola em língua portuguesa.